Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem eu vi muitas pessoas mandando mensagem falando: fala sobre o vídeo do Guto, comenta o vídeo do Guto, o que aconteceu com o Guto, meu Deus, o Guto, olha só o Guto, ai caraca, o Guto. E aí eu fiquei vendo os trends do Twitter, várias pessoas comentando sobre isso, eu até fiquei pensando, mano, o que o Guto fez pra estar sendo tão criticado pela comunidade não sei se é a comunidade dele, sinceramente, talvez a comunidade de anime, se é que a gente pode dizer que tem uma comunidade de anime, né? Porque tem tanto otaku separado no Brasil que a gente nem sabe se a gente pode dizer que existe de fato uma comunidade. Ou são simplesmente nerds, ou parte dos nerds. Mas de qualquer maneira, bom, pra quem não conhece o Guto, ele é dono do canal Cronosfera. O Guto, ele fala sobre animes, fala sobre curiosidades e ele tem um canal também sobre cinema. Então o Guto gosta bastante de conversar, é uma pessoa muito comunicativa, eu gosto bastante do conteúdo dele, eu já assisto o canal dele há muitos anos. Na verdade, eu assisto o Guto desde que ele tinha pouquíssimos inscritos. Eu conheci o Guto quando ele tinha 90 mil inscritos. E é legal ver que ele cresceu tanto, né, de lá pra cá. Mas de qualquer maneira, e aí? O Guto, ele vacilou tanto assim ao ponto de ser criticado. O que ele fez? Ele fez alguma coisa errada? Bom, aí eu pergunto pra vocês agora. Eu não entendo vocês que estão criticando o Guto, porque o Guto ele fez um vídeo dando a opinião deles. Deles, não dele. Vocês querem dar a opinião de vocês irrestritamente. Vocês querem fazer coisas, vocês querem, por exemplo, muita gente fala, não, porque o artista tem que ter liberdade pra fazer o que quiser. Mas o Guto, de certa forma, também é um artista, né? Porque ele é criador de conteúdo. E por que que ele não pode pegar e falar o que ele quer? Por que que ele não pode fazer o conteúdo que ele quer? Por que que ele tem que ser criticado por ter a opinião dele, por não gostar de algo? Tipo, ele fez um vídeo falando sobre Tate no Yusha. Ele comentou que esse vídeo ia ser polêmico. E eu, tipo, fiquei de assistir esse vídeo. Mas só que eu tô tendo uma semana muito longa. Eu fiz vídeos aqui falando sobre que eu tô foda. Tá foda, mano. Tá difícil organizar as coisas, né? E eu vou ter um mês muito longo. Vai ter muita coisa pra fazer esse mês ainda. E, bom, a questão é, tipo, Tate no Yusha é um anime onde você tem um personagem que é transportado para um mundo de um jogo. É um isekai, né? Que é onde você tem um personagem que simplesmente teleporta para dentro do game. E como seria a vida dele dentro desse game? Como ele agiria dentro desse game? E aí o Naofumi, aparentemente, por mais que eu odeie a palavra, seria um incel. E seria um personagem otaku. Mas ele é um personagem que não joga jogos. É um personagem que lê visual novels. Ele é, eu acho que representa muitos dos caras que escrevem mangás, né? Talvez inclusive a própria pessoa que escreveu. Que a gente não sabe dizer ao certo se é uma mulher ou se é um homem, porque, tipo, eu já vi várias histórias sobre isso, né? Que a pessoa que escreveu o Tate no Yusha, na verdade, nunca se revelou oficialmente. Então a gente não sabe dizer quem é, mas muita gente tem como se fosse uma mulher. Mas de qualquer maneira, é basicamente esse meio aí, saca? Então ele seria esse personagem que seria teleportado pra dentro de um jogo e como ele agiria dentro desse jogo. E aí o Guto ele fez um vídeo criticando esse anime, falando mal desse anime, falando que esse anime ele normaliza coisas que são muito erradas, como por exemplo, escravidão. Por quê? Porque quando o Naofumi ele vai pra esse mundo, né, ele sofre uma traição gigantesca de uma moça, de uma mulher lá, e é uma bagaça escrota pra caramba. E aí você fica muito puto no começo do anime, muito puto mesmo. E depois disso, o próprio Naofumi também fica. E aí ele vai e consegue uma escrava pra ele, que vai fazer as coisas pra ele. E essa escrava, ela se chama Raftalia e é uma garota guaxinim. Que vamos ser sinceros, né? A Raftalia carregou esse anime completamente. Se o anime é bom, ou poderia ser considerado bom, é só por causa da Raftalia, só por causa da existência dessa garota guaxinim que tem ali, tá? Fora isso, o anime, eu achei o anime bem médio, né, na verdade. Tipo, eu fiz um vídeo aqui sobre Tate no Yusha já no Professor há muito tempo atrás, quando eu tava com a ideia de fazer vídeo de anime. Eu gosto muito de anime, então eu assisto bastante coisa. E eu assisti durante o lançamento do Tate no Yusha. E o Tatenuisha me fisgou pelo começo dele, porque eu achei que o começo, né, ele foi muito impactante. E isso foi tipo o Goblin Slayer, sabe? Foi um anime que também me impactou bastante no começo, e eu quis assistir por causa disso, sabe? E eu achei isso interessante. Só que aí depois o anime não se sustenta. Tipo, são vários episódios que vão caminhando, e fica só encheção de linguiça, coisa do tipo. E tem outros problemas também nesse anime, como por exemplo o exército de lords que o Naofumi tem. Mas de qualquer maneira. Isso é uma coisa que a gente vê e fala, pô, isso aqui tá muito errado, né? Essa parada tá muito errada. Tipo, não, fui escravizando a Raftalia, aí chega um momento que o herói do escuro fala, escravidão é errado. E eu não, eu discordo de você.
Lembra muito alguém que fez uma postagem sobre isso, né? Como o próprio Guto comentou isso no vídeo, né? Lembra muito alguém que fez um comentário sobre isso no Twitter, né? Mas não que ele apoie, tá? Ele não apoia a escravidão, tá? Só tô comentando isso porque ele falou, né? Sobre opinião racista e coisa do tipo. E aí é aquilo, né? Tipo, será que é crime o cara pensar dessa forma, discordar? Eu acho que é uma coisa muito errada e é uma coisa que a gente tem que evitar a todo custo, né? Só que aí, beleza, né? O Guto fez esse vídeo pontuando muito bem, dando a opinião dele, achei bem interessante. E aí a comunidade ficou doida. A comunidade falou que ele tá censurando, que não sei o quê, que o Guto tá virando a Record e falando um monte de coisa. E meio que isso mostra, eu acho, né, particularmente, que isso demonstra uma grande imaturidade, cara, das pessoas. A gente vê que na internet as pessoas, né, tipo, acho que a maior parte das pessoas que tem de 15 a 20 anos não tem muita maturidade ainda de vida. Talvez porque a internet fecha a gente dentro de casa e a gente não vive pra fora. Quando você vive pra fora, você entra em contato com outras pessoas e, querendo ou não, isso traz um pouco de maturidade. Aqueles caras que são tipo, aqueles caras que são tipo edge, sabe? Aqueles caras que é sempre o mauzão, que quer ficar em casa lá falando de animes, é o Sasuke esse fechado, coisa do tipo. Muita gente gosta desse tipo de coisa, muita gente acredita que é o Sasuke, inclusive, que é meio triste. E esse tipo de comportamento demonstra uma grande imaturidade daquela pessoa de, tipo, não tá tendo experiências, entendeu? Você que tá preso dentro de casa agora e faz muito tempo que você não sai, por exemplo, que ficou na pandemia, como eu fiquei, por exemplo, você também não teve muitas experiências. Eu tenho certeza que se você era uma pessoa que costumava sair, fazer coisas, você ficou desesperado, pensando, eu preciso disso, porque isso movimenta a gente. Isso faz parte da nossa saúde mental também. Então, fazer isso ajuda a gente a transcender como pessoa, né? E no caso, tipo, eu tô falando sobre isso, sei que a gente vai, vocês vão pensar, pô, você tá distanciando muito, Dark. Mas é isso que faz a maturidade, porque a maturidade é você errar durante essas relações que você está tendo com outras pessoas e aprender com elas, aprender com esses erros, aprender a não cometer novamente esses erros. E aí a galera fica agora normalizando, né? Porque eu vi, olha só, que ironia, né? Eu vi lá a galera no Twitter xingando o Guto, né? E eu cliquei lá na tag, na hashtag do Guto pra ver o que tava acontecendo. Porque eu, como eu disse, eu cheguei simplesmente de manhã, acordei, fui ver algumas coisas no Twitter e aí eu vi que estavam falando do Guto e eu tava muito rushado, não tinha visto o vídeo, não tinha entendido que tinha sido tão hateado. E aí tinha um cara que tava criticando o Guto, falando um monte de merda pro Guto e falando que o Guto tava censurando, sei o quê. E no avatar dele tinha uma imagem da suástica. Mas que coisa, né? No, aliás, não é nem no avatar, no nick dele. No nick dele colocou uma suástica. Aí você quer o quê, né? Olha o nível das pessoas que criticam o Guto, né? Até porque eu concordo com o Guto, eu acho que ele tá sempre certo em falar aquilo. Mas a gente tá falando, não, mas o Monogatari não sei o quê, e o Guto não tá falando nada sobre o Monogatari. Concordo, tipo, o Monogatari também é um anime problemático, eu não gosto do Monogatari também. Mas a questão é, tipo, não se. Tipo, se você tem um erro pior ali, não, ou uma hipocrisia acontecendo, não pega e tira o erro o primeiro erro, entendeu? Por exemplo, se eu vacilei com você por algum motivo, sei lá, eu te dei um soco na cara. Tipo, porque eu não consigo, eu não tô, eu acabei de acordar, então minha mente não tá funcionando direito não, Cláudio. Então desculpe aí, mas pensa só, se você cometeu um erro, não justifica você cometer um erro comigo, entendeu? Aliás, se eu cometi, caraca, mano, tá difícil. Se eu cometi um erro com você, não justifica você cometer um erro comigo, entendeu? Se alguém matou uma pessoa, matar outra pessoa não vai fazer com que aquilo seja menos errado, entendeu? Então a gente tem que parar com isso, porque as pessoas elas pensam que, tipo, ah, não, o cara roubou o banco, então agora eu posso roubar também, saca? Não, gente. Não é assim que funciona. Se a gente fosse pensar dessa forma, a gente não ia viver em sociedade, ia virar uma destruição completa. Então, não é porque no Monogatari a gente tem problemas que a gente vai pegar e falar que o Tatenoyusha tá bom pra ter problema também, entendeu? O certo é a gente reduzir isso. E isso é um problema da sociedade japonesa. Isso é uma coisa que é cultural deles, é uma questão deles de lidar com. Eu acho que tem muito mais em relação também ao progressismo que a gente tem vivido aqui no Ocidente. O Ocidente está se tornando extremamente progressista. Eu fiz um vídeo aqui falando que a maior parte das pessoas são progressistas e vejo gente me xingar. E eu vou falar pra vocês, cara, a imensa maioria é progressista sim. Desculpa dizer a realidade pra você. Se você vive na sua bolha de internet, onde, sei lá, a maior parte é conservadora, desculpa dizer, mas hoje em dia a maior parte das pessoas tem pensamentos progressivos. Não é à toa, né, que a gente vê políticos progressistas sendo eleitos no mundo inteiro, a gente vê pessoas comentando coisas de forma progressista, as televisões seguindo a forma progressista, as mídias sociais seguindo a forma progressista, e isso é importante da gente entender, porque é onde o dinheiro tá.
Se o progressismo não fosse trending, então não teria progressismo, seria conservadorismo, porque a gente tem lá duas redes sociais, a rede social lá dos conservadores faliu, enquanto o Twitter, que se teoricamente seria progressista, tá indo bem, tá indo muito bem, tá crescendo bastante. Aí o que, que você vai dizer pra mim? Que, que ceifaram lá, as que tentaram boicotar a rede social conservadora? Bom, eu não tô aqui pra dizer também que, tipo assim, que todos os conservadores, eles não têm voz. Eles têm bastante, tanto que a gente tem aqui no Brasil um presidente que, teoricamente, se diria conservador, mas eu não acredito que o Bolsonaro seja alguma coisa. Eu acho que o nosso presidente, na verdade, ele só tá querendo ganhar dinheiro mesmo, foda-se. Então, sinceramente, o cara, ele pode dizer qualquer coisa que ele é ali, eu não vou dizer que ele é alguma coisa especificamente. E o pior é ver pessoas, né, que idolatram esse tipo de pensamento, mas o foda é isso, né? A gente tá numa época onde virou uma disputa de jogo de futebol a questão política e muitas coisas que são humanitárias acabaram se tornando questão política. Então, hoje em dia, a pessoa, por exemplo, que nem o Guto foi lá e fala contra a escravidão. É uma coisa que é um absurdo você pensar que o cara fala sobre escravidão e alguém vai lá e fala que, não, você tem que ter liberdade de pensamento, você tem que ter liberdade de representar aqui a escravidão como algo que é certo ou como um personagem que escraviza as pessoas. E eu queria dividir esse vídeo em tópicos para falar sobre o próprio anime também. Sabe uma coisa interessante do anime do Tatenoyusha, que eu acho que o Guto também não comentou no vídeo dele? É a evolução do personagem, né? A evolução do Naofumi. O Naofumi começa como um merda, como um incel, como desgraçado, como cuzão, como escroto. E ele mostra que interagindo com as outras pessoas, ele vai ganhando essa maturidade, ele vai aprendendo a lidar com as outras pessoas, ele vai aprendendo a respeitar as mulheres, ele vai aprendendo a respeitar a própria Raftalia, ele vai aprendendo a respeitar as pessoas ao redor dele, ele se torna um anti-herói. Porque, sendo bem sincero, o Naofumi não é um herói, mas mostra que aquele começo tortuoso de anime que a gente sente, né, na pele do personagem, a gente vê que isso muda o personagem pra melhor, que ele acaba se tornando algo bom mais pra frente, ou pelo menos quase bom, né, porque ainda tem muito desenvolvimento de personagem aí pro Naofumi, mas eu acho um personagem muito vazio, né, é um personagem que não fala muito, não interage muito, não parece ter muito interesse nas coisas, mas de qualquer maneira, muita gente gosta do anime em si, mais pela Raftalia, não por ele em si. Então, na questão sobre escravidão e coisa do tipo, não tem como você pegar e vir falar que é questão de opção da pessoa pegar e escolher escravizar ou não, sabe? Porque isso é uma coisa que deve ser banida e esse tipo de pensamento também deve ser banido. Isso é uma coisa escrota demais de vocês pegarem e discutirem isso e falarem que o Guto tá errado de estar discutindo isso, tá? Porque não tem como passar pano, mano. O anime fala sobre isso mesmo. É exatamente esse o ponto. Se vocês quisessem discutir de verdade, sabe o que vocês fariam? Fariam o que nem eu tô falando agora. Chega e fala, não, mas você tá certo. É realmente isso mesmo que tem nesse anime. Mas a ideia é a evolução do personagem. Ele entra como escrotão em céu da internet ali e ele vai interagindo e vai melhorando. Porque é assim que a gente faz pra melhorar como pessoa. E se esse personagem escroto pode se tornar um personagem importante naquela série, o melhor personagem da série, então a gente pode ver que qualquer pessoa pode ser resgatada do buraco, né? Mas de qualquer maneira, não é legal as coisas que são colocadas ali. São coisas muito pesadas. E isso não é uma coisa de só o Tatenoyusha, não. Vários animes, como muita gente citou o Monogatari, né? Tem problemas como esse, né? Mas isso é uma problematização que a gente tem na nossa sociedade. A gente tem discutido isso porque nós estamos mais, né, inclinados para o progressismo, de redebater essas ideias. O que é o progressismo? O que é esse bicho-papão que o pessoal fica falando o tempo inteiro? O progressismo é basicamente... antes que você fale, não, porque o progressismo é ser o PT. Tá, tomar no cu, tal, filho da puta. Desculpa, cara. Eu não aguentei, desculpa. Mas. O progressismo é basicamente pegar essas coisas que a gente faz, essas ideias que a gente tem, e discutir, rediscutir isso, pensar novamente tudo isso e falar, tá certo mesmo isso? Pegar e abraçar esses grupos que são excluídos, falar, você faz parte da nossa sociedade, a gente vai ficar junto, a gente vai se proteger, a gente vai criar um ambiente seguro. Eu acho que quem ganha com isso é todo mundo, mano. Muita gente fala, não, mas eu vou perder com isso. Vai perder o quê? Vai perder a sua chance de ser escroto, meu amigo? Se você é escroto, você tem que ser banido da sociedade mesmo, porque você não foi feito pra viver em sociedade. E como faz pra você melhorar? Faz que nem o Naofumi, interage com outras pessoas, porque se o Naofumi pode evoluir, por que você também não pode? Entendeu? E não vem dizer, ah, não, porque eu vejo aqui os meus canais aqui e eles ficam falando pra mim que eu tô certo, que mulher estraga a vida das pessoas, que se eu pegar e me relacionar com aquela menina que eu tô vendo ali na internet agora, daqui 30 anos, ela vai me trair e depois disso ela vai terminar comigo e ela vai ganhar pensão dos filhos e eu vou me ferrar. Ah, pô, mano, pelo amor de Deus, né? 30 anos no futuro você fica vivendo isso. Eu me surpreendo que tem gente que ainda segue esses canais e fica concordando com isso. Mas enfim, desculpa aí pelo hate.
Eu realmente não tanco essas paradas, mas é a vida. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.